Olá, esse é o Conexão Universitária, uma produção do Canal Universitário de São Paulo. O objetivo dessa série de programas é despertar o interesse pela pesquisa a partir da experiência de alunos, professores, pesquisadores de diversas áreas. Hoje nós temos a presença aqui no nosso estúdio do Bruno Chiarione. Bruno, seja bem-vindo ao Conexão Universitária. Obrigado a vocês pelo convite, é um prazer estar aqui e participar de um bate-papo bem interessante. Bruno, conta um pouquinho pra gente como é que foi essa tua experiência com pesquisa e mercado. Bom, na verdade, eu comecei a fazer a iniciação científica na faculdade, sempre tem um foco no jornalismo impresso. Eu sempre gostei das histórias que eu lia nos jornais, enfim, a forma como essas histórias se passavam e eram retratadas. Fiz uma iniciação sobre o resgate do jornalismo literário na época, quer dizer, um jornalismo mais aprofundado, mas com alguns realces dessa parte ficcional. E aí acabou que no mercado de trabalho eu fui parar em televisão, né? Então, mais pra frente eu quis aprofundar os estudos, eu pensei, poxa, eu vou fazer uma pós-graduação, ou um mestrado, ou um doutorado futuramente em jornalismo impresso, sendo que eu estou trabalhando essencialmente em TV, né? E a televisão é uma coisa que eu sempre fui apaixonado desde criança. E sempre gostei da grande reportagem, assim, a reportagem que ela é pensada nos seus moldes, nos seus mínimos detalhes, quer dizer, como que eu vou contar essa história para o cara que está aí em casa, como que eu vou vender essa história, como é que eu vou mostrar a personagem, como é que eu vou mostrar essa narrativa. Você só recuperando então, você já tinha uma pesquisa relacionada com jornalismo literário. Tá? Exatamente, eu comecei na iniciação fazendo uma análise de 3 reportagens de jornais distintos, Folha de São Paulo, Extinto Jornal da Tarde e uma reportagem da revista Veja, de que forma que se davam o recorte dessas personagens no dia a dia, né? Então, quer dizer, como que essas reportagens contavam a partir de um suporte do jornalismo literário e deixavam essa narrativa mais enriquecida, quer dizer, como que isso se dava. E aí você indo para a televisão depois e trabalhando com grande reportagem, você tentou então recuperar um pouco dessa pesquisa, adaptando para o novo meio, talvez. Exatamente. Na verdade, em TV, uma coisa que eu sempre gostei, e aí eu vou explicar por que eu fui pesquisar o programa Profissão Repórter da Globo. Que foi a sua dissertação de mestrado. Mestrado. Porque é o seguinte, tem muita história que acontece nos bastidores que elas ficam nos bastidores, né? O repórter vai para a rua, diz, poxa, aconteceu isso durante a gravação, mas não sei o que e tal. Poxa, mas isso faz parte da reportagem, né? Esse modo de produção, ele é às vezes tão interessante ou mais do que a própria reportagem. Quer dizer, as dificuldades que você tem para chegar até uma personagem, o silêncio de alguma coisa, as dificuldades que você vive, às vezes elas ajudam a você compreender e a você trazer melhor esse universo que você vai contar. Que era um pouco a proposta... Que é a Profissão Repórter, Caco, na verdade. Né? Exatamente. Em 2006 eles começam com um quadro do Fantástico, em 2008 eles ganham Voo Solo, ganham um programa semanal na grade, e esse formato, vários repórteres trabalhando na mesma história, mas com olhares distintos, é uma coisa que eu sempre achei interessante, e é por isso que eu fui pesquisar. Na época da pesquisa eu trabalhava no Fantástico, então eu tinha uma certa proximidade com a redação do Profissão Repórter, descia, acompanhava algumas reuniões de pauta, conversava com o pessoal no café, ia almoçar e tal, então eu tinha um convívio bem intenso ali, né? Então dava para tirar um pouco mais do conhecimento e dos modos como que aconteciam as reportagens ali. E agora em diante, depois, enfim, acabei a dissertação, estou pesquisando a grande reportagem em si, mas aí voltando um pouco às influências que os programas dos anos 70, que é o pontapé inicial, receberam do cinema documental dessa época, né? A gente tem, naquele momento histórico, grandes documentaristas que faziam cinema e que vão para a televisão, que é uma nova mídia, né? Como, por exemplo, Eduardo Coutinho. Né? Coutinho, João Batista de Andrade, Maurício Capovilla, entre outros tantos. E eram grandes reportagens com um caráter documental. Às vezes eles passavam de 6 a 1 ano fazendo uma história, captando, gravando, e que hoje em dia a gente faz, às vezes em uma semana a gente tem que pôr no ar um programa, antes você tinha um bom tempo para fazer, né?
A gente vai falar um pouquinho depois dessa dinâmica, né, da grande reportagem, do documentário, né? Mas antes eu queria que você falasse, a gente recebe aqui no programa muitos jornalistas, muitos profissionais do mercado que, de alguma forma, voltam à academia para trabalhar temas e que eles têm algum tipo de relação no dia a dia, que eles estão desenvolvendo nos seus produtos, nos seus conteúdos e tudo mais. Acho que é um pouco o seu caso. Você acha importante a academia estar sempre a par do que está acontecendo no mercado, esse diálogo que existe, né, entre o fazer e o pensar? Eu acho interessante, enquanto pesquisador e enquanto profissional, porque você tem os dois lados dessa moeda, né? Quer dizer, você tem a parte teórica, que te dá o suporte, e você tem a prática, que ela complementa ou ela bate de frente, na verdade. Às vezes essa relação numa pesquisa fica um pouco descompensada, né? Exatamente, e isso, na verdade, é o que me motivou a continuar os estudos, porque hoje o que eu quero trabalhar, e tenho pesquisado, é como que esse programa de grande reportagem, no caso, para quem está vivenciando isso, e a partir desse suporte teórico, como que se dá essa construção para que vá ao ar. Quer dizer, existe muito mais do que a gente imagina por trás, antes de se formatar um programa, antes de se pensar essa reportagem, do que ela propriamente. Por exemplo? Por exemplo, você vai sair para gravar uma história, você senta, discute aonde você vai pôr a câmera, de que forma você vai gravar essa história, para fazer a construção temporal dessa narrativa, que tipo de imagem você vai fazer para você contar essa história. Você vai fazer simulação, você vai fazer time-lapse, quer dizer, aquelas imagenzinhas que mostram o correr do tempo, aonde o repórter vai entrar, e de que forma o repórter vai entrar. Ele vai costurar a história, ele vai acompanhar desde o começo? Não, nós vamos colocar produtores para fazer, enfim. Tem todo um processo, todo um meandro do que acontece aí, e que às vezes o público, às vezes não, quase sempre não sabe o que se dá e o que está acontecendo nesse meio. Entendi. Então quer dizer que aquela imagem consagrada daquele pesquisador ficar dentro de uma sala, lendo livros, desenvolvendo textos e teorias a respeito, né, enfim, de diversas questões relacionadas ao seu objeto de estudo, você acha que ganha muito mais vida quando você experiencia isso, né? Quando você está metido nisso até o pescoço, então? Tem uma frase que um professor do mestrado dizia e que eu levo para a vida e sempre falo para as pessoas, a gente tem que chamar os autores para conversar, né? Quer dizer, então eu entro na pesquisa com uma parte prática, que é essa parte que eu vivencio no dia a dia, e chamo os autores, que são os pensadores, os teóricos, para conversar, quer dizer, e aí eu tento fazer um diálogo bacana e estabelecer uma parceria ali entre a prática e a teoria, e para poder caminhar para um trajeto bacana, interessante, que vá além do que a gente possa imaginar desde o começo. Assim. Então, quer dizer, eu também tinha uma professora que dizia que é do embate das ideias que surge a luz, né? Exatamente. Você traz a ideia da prática com a teoria e surge talvez uma nova. Platão já quase, né? O meio da caverna, essa coisa, né? De você descobrir o conhecimento. Exatamente. Bruno, eu estou aqui também com, na verdade, a tua dissertação de mestrado, né? Que é o seu trabalho em cima, né, o Sublime Olhar, né, é um livro que você conta, então, a sua experiência de analisar o Profissão Repórter, né, como você falou, memória e experiência na narrativa do Profissão Repórter, né. Bruno, me fala um pouquinho, como é que foi o seu processo de desenvolvimento da pesquisa até chegar no livro, porque livro também é uma linguagem diferente, né? O público é diferente, né? Você não tem que convencer ninguém, numa banca, digamos assim, você não tem os examinadores, você tem o grande público. E como é que foi fazer essa tradução, né, da pesquisa científica para um formato, digamos, popular do livro, né? Na verdade, formatar o livro foi uma coisa muito mais fácil do que a narrativa da dissertação, né? Porque você já está com o teu objeto pronto ali e você só tem que dar uma adaptada para uma linguagem de livro. Mas desde o começo, no processo da dissertação, eu sempre, e aí, claro, com uma conversa com o meu orientador e ali e tal, porque eu falei, eu estou falando de narrativa, né?
Estou falando de imagens que narram e que falam. Como é que eu vou estabelecer uma dissertação que ela tenha um caráter formal, uma coisa fechada desde o começo? Que é o quê? Claro, a gente nunca desrespeita as formalidades que a academia sempre traz. Mas aquela história do primeiro capítulo, levantamento histórico, segundo capítulo, ataque ao objeto, e terceiro capítulo, aí sim a sua análise, eu falava, poxa, vai ficar uma história desinteressante, né? Porque eu estou falando de narrativa, e a narrativa aparece no final da história só. Então, o formato da minha dissertação, e assim como o livro, o tempo inteiro tem esse diálogo do meu objeto, a minha voz autoral ali e o meu diálogo com os autores. Então, a análise do meu objeto, ele passa pelos 3 capítulos da minha dissertação. Então, foi muito mais fácil formatar em livro, né? O grande problema de uma pesquisa, depois quem pesquisa e para quem tiver interesse em fazer, quando chegar vai perceber isso, é que a gente começa sempre com uma ideia ou com uma hipótese, e aí acaba no meio do caminho surgindo um monte de coisas, né? Nesse processo do Profissão Repórter era um pouco isso. Eu comecei a pesquisar a narrativa, e aí, na verdade, eu comecei a perceber que uma das coisas que mais me encantavam é que, num programa que você tem pessoas jovens, recém-formadas, pessoas que estão experienciando a narrativa televisiva, a narrativa da reportagem, o que contava ali só não era técnica, mas essa formação de vida, de história de vida, de vivências, de experiências. Quer dizer, e aí não só ali, mas na própria história da narrativa do dia a dia das grandes reportagens. Quer dizer, você está ali, o teu olhar perante aquela história, o teu olhar perante a um entrevistado, ele vai ser a partir das suas memórias anteriores de experiências vividas. Quer dizer, o que você leu, o que você já passou na sua vida, as histórias que já contaram para você, a sua relação na infância, quer dizer, e isso ajuda a contar. Então, um exemplo prático: se você é criado por uma avó, por um vô, você vai fazer uma cobertura de uma enchente em que tem uma senhora que perdeu tudo, o teu olhar perante aquela senhora vai te remeter a algo que você já vivenciou, quer dizer, uma relação que você já teve, diferentemente de uma outra pessoa que de repente tem uma vida comum, pai, mãe e tal, tenha sido criado de uma forma diferente, o olhar dele vai ser diferente, vai ser uma coisa bem própria dele. Ou seja, não existe um olhar, existem olhares, né? Olhares possíveis. Olhares possíveis, né? Bruno, eu vou fazer então um breve intervalo no nosso programa e então daqui a pouco a gente volta com o segundo bloco do Conexão Universitária. Olá, estamos de volta com o segundo bloco do Conexão Universitária, uma produção do canal Universitário de São Paulo. Hoje a gente está conversando com o Bruno Chiaroni. O Bruno é pesquisador na área de jornalismo e comunicação e é um profissional da área, atua na grande imprensa, atualmente editor executivo do SBT Conexão Repórter. Programa do Roberto Cabrini. Exatamente. Bruno, fala um pouquinho para a gente agora da tua experiência como docente, né? Atualmente você é professor da pós-graduação e aí você tem, digamos assim, um determinado público a quem você se dirige, né? Que é um público, na maioria das vezes, que já está no mercado, né? Como é que é o teu trabalho junto a esse público? Bom, eu dou aula nas Faculdades Metropolitanas Unidas, né, a FMU, um curso de gestão em TV, e eu assumo a disciplina lá de crítica de TV e planejamento de programação, né? Quer dizer, até brinco na aula que eu dou aula de duas coisas que, na verdade, pouco existem no dia a dia. No dia a dia. Na realidade, digamos. A crítica de TV, será que existe crítica de TV? Ou será que tem uma crítica de bastidor de TV? Ou será que tem crítica pessoal, do que eu gosto, do que eu não gosto? O que é uma crítica de TV? Né? Eu sempre pergunto isso. E planejamento de programação, porque a gente sempre acompanha na imprensa aí que, tira programa do ar, põe programa no ar, programa que está à noite, vai para de manhã, enfim. Se bem que hoje em dia menos. Mas o que é muito bacana
quando você trabalha um público mais específico e você traz um pouco do seu dia a dia, é a questão do que você quer falar e de que forma você quer falar. Então, lá a gente faz, na verdade, um grande debate sobre televisão, os próximos caminhos, nesse caminho da convergência agora que a gente tem vivenciado, quer dizer, o que a TV aberta vai virar, o que ela já está se tornando, como que as novas mídias estão contribuindo ou não para o desenvolvimento dessa TV do futuro. Então a gente sempre traz, eu levo pessoas para poder conversar com a gente, debater, a gente faz uma análise de programas televisivos, a gente estabelece um pouco como trabalhar a questão do Ibope, da audiência, como ser um grande estrategista perante ao seu público e principalmente ao seu concorrente direto ali do teu horário, né? Então a gente sempre faz um pouco essa análise que hoje em dia todo profissional de comunicação e principalmente quem trabalha em TV precisa e deve ter. E com certeza deve ser o que você trabalha lá no seu programa, né, no Conexão Repórter. Eu queria que você falasse um pouquinho como produzir uma grande reportagem, mas que tenha que conjugar todos esses fatores que você enumerou aí. Dá um exemplo de casa, como é que vocês fazem isso lá? O Conexão Repórter é um programa bem diferente, porque é o programa de um apresentador, repórter, editor-chefe, que é Roberto Cabrini. Você não tem nenhum programa na TV aberta que um cara, um profissional, faz a amarração e vá gravar todas as histórias semanalmente. Então, é um grande desafio, porque o Cabrini é um só, e ele está em todas as histórias, então a gente tem um ritmo frenético de gravação. E aí entra um pouco aquilo que eu pesquiso, quer dizer, de que forma a gente vai estabelecer para que esse profissional entre para gravar a cereja do bolo, quer dizer, ele vai gravar uma parte que é a parte primordial de uma reportagem, seja uma baita entrevista, seja uma investigação de fôlego ou uma grande investigação de muitos meses, que demora muito mais para a gente produzir e gravar, e aí você pega esse esqueleto inteiro e amarra de uma forma, de uma narrativa bem contada. Quer dizer, como estabelecer isso? Né? Esse é o grande desafio. E além disso, você tem que pensar onde fazer as viradas para dar audiência, o horário que o seu concorrente está indo para o break, você tem que estar no ar para poder ter essa migração do Ibope, né, que é essa maquininha que todo mundo hoje em dia comenta e que a gente fica louco por conta disso, dos números, né? E esse é um desafio, né? Então esse também é um dos assuntos que eu levo para a sala de aula, quer dizer, a gente fica refém de um aparato que mede o quanto está sendo assistido esse produto, mas a gente tem que dar um produto de qualidade, a gente tem que manter credibilidade sempre e vender. E acho que teus alunos te perguntam, porque geralmente os meus perguntam também, se essa luta pela audiência não acaba, digamos assim, comprometendo a fidedignidade das informações ou a sobriedade que às vezes um assunto necessita em prol por exemplo, do mal famado sensacionalismo, né? Uma coisa que eu sempre falo na sala de aula é a gente não pode ter um pouco a visão distorcida e a visão, na verdade, é única, que é os críticos, os teóricos sempre falam, isso é bom ou é ruim. Quer dizer, enquanto produtor de TV, enquanto assistente de direção, enquanto produtor executivo, a gente tem que ter a visão do que é melhor ou o que é pior. Mas se o produto X está no ar e você está ajudando a fazê-lo, quer dizer, é porque ele tem um alcance, tem um público que está assistindo e tem um público comercial, ele tem um nicho comercial ali. Né? Não deixa de ser um produto, exatamente, uma mercadoria, né? Na verdade, a questão de ser sensacionalista ou não, eu acho que vai mais da sensibilidade do que você quer passar e até que ponto você pode ir. Né? Então, por exemplo, se você está gravando uma história que já é dramática por si só, você não precisa colocar uma música incidental forte para forçar aquele choro. Né? O choro ele vai acontecer por si só. Né? Ele já vai existir. No contexto da narrativa, esse choro ele vai ganhar uma importância muito maior se ele tiver o silêncio que ele precisar. E não você precisar chegar com uma música e forçar para que as pessoas que estão em casa assistindo se emocionem ainda mais. Né? Entendi. Então esse, por exemplo, é um dos desafios, né? Quer dizer, vou pegar uma pergunta e saber se de repente aquela pergunta ela pode gerar um pensamento dúbio ou não. Quer dizer, a resposta às vezes eu preciso, mas aquela pergunta, será que no contexto da narrativa
para eu conseguir ter e contar essa história, ela está lá e precisa, mas será que para formatar o meu programa eu preciso dela? Entendi. E, de certa forma, você recupera alguns autores que você estudou possivelmente lá do jornalismo literário, né? Com relação, por exemplo, às personagens, né? Porque me parece que a questão toda está em torno da trama, né? Como é que eu vou contar essa história, né? Como é que eu vou desenvolver o enredo, né? E os clímax e anticlímax dessa história que eu vou contar. Pouco importa se ela é verdadeira ou não, mas ela tem que ser bem contada, não é isso? Não... Verdadeira tem que ser sempre, né? Porque a gente está fazendo reportagem, não podemos distorcer uma realidade e tal, jamais. Mas a gente sempre usa recursos diversos narrativos, né? Então, por exemplo, você vai contar uma história que já aconteceu a partir de um relato de alguém que está te contando algo. Então você pode fazer uma simulação, que quer dizer o quê? A gente usa o estúdio, usa elementos cenográficos e reconstitui aquilo que a pessoa está dizendo de uma forma audiovisual, né? Então, imagem, detalhes e tal. Para quê? Para enriquecer essa narrativa. Isso é uma das coisas que a gente faz bastante. Outra coisa que a gente faz muito, que é também que gera uma forma de você amarrar essa história. Nós vamos gravar uma entrevista em Osasco, vamos gravar uma entrevista no Piauí, vamos gravar uma entrevista em Brasília, sempre mostrando as condições de produção dessa viagem. Então, a equipe indo até o aeroporto, pegando o avião, chegando no local da entrevista, esse cumprimento do repórter com a personagem, quer dizer, trazendo para a pessoa que está em casa a ideia de que as coisas estão acontecendo em tempo real. Isso é uma forma narrativa de se contar uma história, e que o cinema faz tão bem. Quer dizer, cada vez mais a gente tem esse desafio, né? Como transformar uma história, às vezes, que já aconteceu há 10 anos ou há muito tempo mais, como uma coisa presente. Quer dizer, como transformar isso agora uma coisa que já foi. Esse é o desafio. O Amir Labaki, que é um dos principais estudiosos, né, aqui de São Paulo, documentário, e também organiza a mostra É Tudo Verdade, ele costuma dizer o seguinte, que qualquer coisa pode ser um documentário, contanto que você chame de documentário, né? E aí entra aí toda a carga autoral, né, e o olhar próprio, o olhar, né, como você gosta de dizer, o olhar que está sendo colocado a respeito daquilo, né? Essa relação que você está criando, né, que você está desenvolvendo na narrativa da grande reportagem, também não vem um pouco do documentário? Quer dizer, não está um pouco ligado? Fala um pouquinho da relação da grande reportagem, no estilo que a gente conhece, da televisão, com o documentário, que tem uma grande herança do cinema e tudo mais, que também é o seu tema de doutorado, não é isso? Na minha pesquisa atual, eu faço um levantamento histórico de onde começa a influência do documentário na grande reportagem. Eu faço um estudo principalmente dos anos 70, que é onde começa a questão do Globo Shell Especial, Globo Repórter, no 72, 73, que é o momento em que criam-se produtos diferenciados, mas não se tem mão de obra para se fazer isso, até porque a TV ainda vinha de uma experiência de uma TV ao vivo, uma TV ainda com o início de uma grade de programação formatada como a gente tem hoje. Então, a TV vai buscar no cinema documentário dessa época as pessoas para poder dirigir e poder formatar esses documentários que eram exibidos na televisão, que é o Coutinho, o Capovilla, o João Batista de Andrade, entre tantos outros. E aí começa-se, então, a partir disso, a retratar o dia a dia. Então, muitas vezes passava-se 6, 8 meses captando uma história para fazer um único documentário, que era um documentário, nesse caso, televisivo, né? Então, eu venho trabalhando essa pesquisa, como que acontece essa influência, desde aquela época até os dias de hoje. E aí eu trabalho algumas questões, que é o cinema verdade, que é aquele cinema que o Jean Rouge fazia, que é um cinema etnográfico, que é aquele cinema que você vai até o local, registra essa realidade como ela realmente é, e depois traz como se fosse um trabalho de campo. Quer dizer, eu vi aquilo, registrei, e agora eu vou contar para vocês como ela é. Isso é uma coisa. Cinema direto,
sistema direto americano, que é um pouco do filme das primárias, do Robert Drill, que é acompanhar um candidato à presidência da República o tempo inteiro com uma câmera no ombro e registrando todos os bastidores daquela campanha, quer dizer, como que essa campanha se dá, né? E que depois o João Moreira fez muito bem aqui com Entre Atos na época do Lula, exatamente. Do Lula, né? Então, sempre buscando um pouco dessas interferências ou dessas referências que hoje contribuem para se estabelecer a grande reportagem como ela é e como a gente assiste e como a gente vê. Muito bem. Bruno, eu queria agradecer muito a tua presença aqui no nosso programa, foi excelente aqui prestar essas informações tuas, tanto como pesquisador, como professor, como jornalista, né, como alguém que está lá todo dia no mercado produzindo, né, para essa máquina de consumo de conteúdos que é a televisão, né. Muito obrigado então pela tua presença. E eu queria dizer que o Bruno, ele está disponibilizando para os 2 primeiros e-mails, né, as 2 primeiras mensagens que chegarem para o nosso e-mail cnu@cnu.org.br, 2 exemplares, ou seja, um para cada, né, mensagem que for mandada, do seu livro Sublime Olhar, que na verdade é a sua dissertação de mestrado, né, Bruno? Exatamente. Obrigado a vocês pelo convite. Espero que tenha sido um papo muito bacana. E, enfim, quem quiser depois procurar mais alguma coisa sobre grande reportagem, só procurar aí nos grandes sites Intercom e tal. Sempre tem artigos científicos pesquisando isso também. E aqueles que conseguirem que forem mais rápidos e conseguirem o livro, aí depois eu quero saber sobre o que acharam do livro. O Conexão Universitária fica por aqui e até uma próxima edição.